E aí, nação, de volta aqui com mais um vídeo do debate do Seleção Sport TV sobre esse pré-jogo, né? O Flamengo hoje pega o Bahia, valendo a vaga na semifinal. O Mengão tem vantagem de um gol, joga em casa, mas o Bahia é um time perigoso, um time muito técnico, sabe jogar. A nosso favor, a gente enfrenta o Rogério, né? Que nunca venceu o Mengão. Mas enfim, jogo é jogado. O Flamengo tem que jogar e jogar muito para não deixar dúvidas aí nesse jogo, de se classificar para a semi. Enfim, vamos pro vídeo aí, já deixando aqui todos os créditos ao Sport TV e simbora. Estamos de volta com seleção. O assunto agora são os jogos de hoje da Copa do Brasil, começando com Flamengo e Bahia. A repórter Débora Gares traz as informações do Flamengo. Oi, Rizek, muito boa tarde para você, para os amigos do Seleção e todo mundo ligadinho com a gente. Já estamos do lado de dentro do estádio do Maracanã, palco dessa partida de logo mais entre Flamengo e Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. E eu já antecipo para vocês que teremos mosaico em todo o entorno do estádio, já está preparado por aqui. Vamos ter também fumaça colorida, fogos de artifício e muita festa para esse jogo. Empurrar o rubro-negro, que precisa apenas de um empate para avançar, já que venceu o jogo de ida por 1-0, gol do Bruno Henrique lá em Salvador. O técnico Tite teve 6 sessões de treino para preparar o grupo para o jogo de logo mais. Continua lutando aí por conta dos muitos desfalques, não vai poder contar, por exemplo, com o Nico de la Cruz, que não se recuperou a tempo da lesão muscular, mas, por outro lado, tem retornos importantes, é o caso do Léo Pereira, do Arrascaeta e do Gabigol, que treinaram normalmente nos últimos dias e estão à disposição do técnico. Além disso, o clube fretou um voo para trazer de volta Gerson e Fabrício Bruno, após servirem à seleção brasileira, trazer eles de volta a tempo de participarem do último treino que aconteceu ontem à tarde no CT do clube. Então, são mais 2 opções para o técnico Tite. Varela e Pulgar, que também estavam a serviço das respectivas seleções, voltaram, mas chegaram só ontem à noite, então são dúvidas para logo mais. E, além disso, os 3 reforços contratados recentemente, Alexandro, Gonzalo Plata e também o Alcaraz, esses não foram inscritos a tempo dessa fase da Copa do Brasil, então com esses não dá para contar. E agora sim eu vou à provável escalação que teremos logo mais. Matheus Cunha no gol, Varela ou Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno com Léo Pereira e Ayrton Lucas fechando a linha defensiva. No meio-campo, Léo Ortiz, Pulgar ou Everton Araújo ou Alan, vai depender aí da situação do jogador. Também o Gerson, Arrascaeta e muito provavelmente Luiz Araújo e Bruno Henrique como homem de referência no ataque do Flamengo. Expectativa de casa cheia logo mais de 60 mil torcedores por aqui para empurrar o time nessa partida que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Flamengo que já chegou a essa fase da competição outras 16 vezes na história, quer chegar mais uma. Essas são as informações por aqui, amigos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Débora. O GE está projetando as seguintes escalações para o jogo de hoje. O Flamengo tem uma dúvida brutal, né? Que não é só para hoje, mas para o restante da temporada. Quem vai jogar na vaga do Pedro? Você em casa há de responder, pô, tem o Gabigol no elenco, né? Mas só o fato de existir essa dúvida, até para o jogo de hoje, mostra como o Gabigol foi destruindo o que ele construiu, na minha opinião, pelo menos. Porque se fosse em 2019, Gabigol tá apto, tá voltando de lesão, tá correndo. Essa pergunta tem uma nem perna seria, só. essa pergunta nem seria feita. É óbvio que vai jogar o Gabigol e o Bruno Henrique vai jogar na dele, onde está escalado ali o Gerson, já que o Cebolinha não vem atuando. Mas diante da temporada terrível do Gabigol, a dúvida existe. A dúvida é pra gente, né? O Tite já definiu. A gente aqui não consegue cravar, cara, se o Gabigol vai a campo hoje. É o Flamengo da Copa América, né? Parece um pouco assim, né? Um monte de desfalque e tal. Não tem Vinha, não tem De La Cruz. Perfeito. Tem bastante... Perfeito. O Gabigol produziu muitas provas contra si próprio, né? Abusou do direito de produzir provas contra si próprio e não ser uma opção natural com o Bruno Henrique jogando pela esquerda realmente é uma prova de como ele... Não, pode até ser que pro Tite esteja decidido. Tô dizendo, a gente ter essa dúvida aqui, né? O Tite já sabe. Não, se a gente... Mas a gente levantar esse debate... Se o Flamengo tivesse certeza absoluta, a gente saberia, os setoristas saberiam, a gente estaria tratando aqui como o Gabigol titular. Assim, é o tipo da escalação que a gente não tem como falar o certo e o errado, né? Não tem o certo e o errado. Qualquer opção que o Tite tiver, a gente não tem como, assim,
mudar muito ou discordar muito. Primeiro porque a gente não está acompanhando o treinamento, então a gente não sabe como o Gabriel está performando nos treinos. Só que, ao mesmo tempo, tudo que é o que a gente vê, que é o que o Gabriel faz em campo, nada disso dá pra gente uma certeza de falar assim, não, o Gabriel hoje, na ausência do Pedro, ele tem que ali, ser... contra o Fortaleza, naquela sequência. Mas muito pouco, né? O que você olha e fala assim, não, tem que ser ele e o Bruno Henrique na esquerda. Eu acho que tem o que pode pesar muito também nessa escolha pode ser o próprio posicionamento do Gerson. É um jogador que hoje é fundamental para o Flamengo e que vem da data FIFA. Jogou, né? Entrou em campo. Então, assim, acho que pode passar muito também, de repente, pelo Tite. Não sei como é que o Gerson voltou fisicamente, como é que tá. E aí, de repente, não vou entrar de cara com o Gerson, vou optar por usar o Bruno Henrique no lado esquerdo e ter o Gabriel na frente. Acho que isso pode ter também alguma... Eu tenho opinião sobre isso. Peço que a gente rode os melhores momentos do que foi a vitória do Flamengo, importantíssima na Fonte Nova. E na minha opinião, porque não tem informação, hoje joga o Bruno Henrique e vou explicar por quê. O Flamengo na Fonte Nova criou poucas chances, ele foi com uma postura mais conservadora mesmo, o time estava cansado, com desfalques, e o Bruno Henrique, o Pedro estava fora desse jogo, o Bruno Henrique jogou de centroavante nesse dia. E é do Bruno Henrique o gol da vitória, numa bola aérea, numa cabeçada linda. Então, assim, o Bruno Henrique já mostrou que pode decidir esse confronto. A bola vai para a área e o Bruno Henrique está apto a chegar lá e fazer o gol. Então, pensando com a cabeça do Tite, merecimento. O cara que faz o gol de cabeça, ainda que com falha do goleiro do Bahia, já me deu uma prova de que esse cara eu posso contar com ele. Ali no comando de ataque, que ele vai me resolver a vida. E o Gabigol ainda não deu mostras nessa temporada de que é capaz disso. É que eu acho que em nenhum cenário ele tiraria o Bruno Henrique do time. O Bruno Henrique é titular. Não, óbvio que não. Ou pela esquerda, eu tô ou falando do Bruno Henrique de 9. Bruno Henrique de 9, Gerson e Luiz Araújo. Foi com essa formação que o Flamengo trouxe a vitória de lá, num contexto em que o Flamengo foi mais conservador, a posse ficou mais com o Bahia, e hoje o contexto está colocado de novo na mesa, porque o Bahia vai ter que sair para o jogo, o Flamengo pode adotar, eu sei que a torcida não vai gostar, mas o Tite é muito assim... E o Flamengo teve muitos bons momentos jogando assim no ano. Eu acho que é de esperar um pouco mais o Bahia, manter o esquema que foi vitorioso, ainda que sem um grande desempenho, num cenário parecido, em que o Bahia vai ter a obrigação de sair mais para o jogo. Então, por isso eu apostaria nessa formação. Gerson, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Se eu fosse apostar num cenário, eu acho que o cenário mais provável seria esse. E Gabigol no banco como opção. De um Bahia hoje mais com a bola, um Flamengo, obviamente, não retrancado, mas um Flamengo sem fazer muita questão de ter a posse de bola, até porque o Flamengo deixou de ser aquele Flamengo que fazia questão de ter 65%, 70% de posse de bola, não é mais esse time, e aí não tem a ver com jogar bem, jogar mal, são formas diferentes de tentar buscar a vitória, só que do outro lado o Bahia tem uma característica de jogar que pro Bahia jogar bem, pela característica dos jogadores de meio campo que tem, o Bahia, para conseguir jogar bem, o Bahia tem que ter a bola. Então, para conseguir se classificar, o Bahia vai precisar jogar bem, e para jogar bem, o Bahia precisa ter a bola. Então, assim, até por conta disso, eu estou esperando um jogaço para hoje. E não precisa responder essa dúvida, quem vai jogar no restante da temporada. A dúvida é para hoje, Para hoje, claro. O Gabigol vai ter ainda o restante da temporada para tentar convencer o Tite de que ele é capaz de fazer o que ele já fez. O problema é você segurar a expectativa sempre alta do torcedor do Flamengo que vai querer o time atacando. Se você tiver o Araújo e o Bruno Henrique por dentro, você vai ter que fazer um outro tipo de jogo, porque o Gerson naturalmente vai agrupar um pouco mais atrás. Quem você tiraria para manter uma linha de 3, né, se você colocar o Gabigol, é que é o problema, porque o Gerson não dá conta. Hoje o Pulgar é provável que não seja titular. Com o Alan ali, você tem que segurar o lado direito em especial do time do Bahia, com o Everton Ribeiro sempre por dentro trabalhando, o Bruno Henrique não vem. Você tem que ter o Gerson um pouco mais atrás. Essa composição do Flamengo é muito, muito difícil de fazer, porque a expectativa da arquibancada é sempre muito alta. O Rogério Ceni, assim que terminou o jogo da ida, foi questionado. Cara, 13 jogos contra o Flamengo, 13 derrotas suas como treinador. Bahia jogou bem, mas perdeu. E aí, cara, como é que é o jogo da volta? Bom, por enquanto está escrito aqui, ó. Na história foi impossível o Rogério derrotar o Flamengo até o momento. Nem empate ele conseguiu como treinador, né? Dirigindo São Paulo, dirigindo Fortaleza, dirigindo Cruzeiro. É impressionante. E agora o Bahia, ele nunca sequer empatou com o Flamengo, os times dele, né?
sempre perderam em 13 jogos contra diferentes equipes do O Flamengo. Rogério tá leve nas entrevistas, né? Eu tô gostando de ver. O Rogério sempre é um E personagem no mais brasileiro, cara, não sei se vocês se recordam, foi durante a data FIFA, Flamengo bem desfalcado no Maracanã. no Maracanã. O Bahia jogou melhor grande parte do jogo. Como foi na Fonte Nova e perdeu. Eu não costumo ligar. No finalzinho, né? Eu não costumo ligar muito para esses retrospectos, para esses tabus, não, mas esse é um que, assim, é muito curioso. Eu tenho certeza muito que, curioso. obviamente, o Rogério não vai falar isso na coletiva, mas, cara, deve incomodar. No fundo. E o pior é que ele pode ganhar e não levar, né? É. Porque ele pode ganhar por uma margem de um gol e ainda perder em pênalti. Então o Rogério tem que fazer serviço completo hoje, não é só Você ganhar o imagina Flamengo. o rubro-negro com o grau de exigência que ele tem sobre essa equipe, se classificar com uma derrota, com o time jogando mal. Aí é ruim pra todo mundo. Hoje é um cara. jogo muito interessante, cara. Hoje é muito assunto no Maracanã, neste Flamengo e Bahia, e é por isso que a gente vai fazer um favoritômetro aqui, Carlos Eduardo Lino, de 0 a 100, quem avança hoje no Maracanã? Eu acho que o Flamengo é favorito quando joga no Maracanã, principalmente quando tem vantagem. E 55-45, porque a diferença não é grande. Pô, que modesto. Eu acho que é, cara. 60-40, Flamengo. Tô com o Lino, 55-45. Bem, O Bahia vai jogar bola, velho. na média ficou 57%, né? Todo mundo opinando que o Flamengo é favorito, ligeiramente. A data FIFA, Mansur, não é a data FIFA, eu sei, a maneira como o futebol brasileiro lida com a data FIFA fez com que a gente tivesse essa situação aqui dos jogadores que atuaram terça-feira por suas seleções e vão ter que ou jogar ou desfalcar as equipes hoje. Então, por exemplo, o Santiago Arias do Bahia, ele não jogou em Barranquilla, Colômbia e Argentina, vai ter só o desgaste da viagem. Se o Bahia quiser escalá-lo, ele não tem o desgaste físico do jogo. Já o Alan Franco, que atuou 90 minutos em Equador e Peru, se o Galo quiser jogar, é um jogador que, com menos de 72 horas, né, com 48 horas, teria atuado 2 partidas. Em Assunção, para Paraguai e Brasil, o Júnior Alonso do Galo também jogou 90 minutos terça-feira, o Bobadilla do São Paulo jogou 90 minutos, o Arana do Galo jogou 84, o Lucas Moura jogou 11, o Gerson do Flamengo jogou 11 e o Fabrício Bruno não jogou. Em Santiago, para Chile e Bolívia, o Pulgar, e é por isso que talvez ele não jogue hoje, atuou 90 minutos na derrota do Chile para a Bolívia. O Vargas atuou 90 minutos na derrota do Chile para a Bolívia. E na Venezuela, em Venezuela e Uruguai, o Ferrarese do São Paulo atuou 90 minutos, o Varela do Flamengo atuou em 90 minutos e Luciano Rodrigues do Bahia não jogou. A ver se esses caras hoje começam jogando, atuam 90 minutos, é um estrago que o nosso calendário pode fazer. Isso é um escárnio, né? Isso é uma barbaridade. É um absurdo. É isso aí, nação. Tirando o Varela, né, que jogou os 90 minutos pela seleção do Uruguai, Gerson jogou 11, o Fabrício Bruno nem sequer entrou em campo. Acho que esses dois vão estar em melhor condição de ajudar o Mengão. Gerson, principalmente, tem feito boas partidas, outras nem tanto, mas é um cara que é muito importante ali no meio de campo. Como liderança também. Enfim, é isso, galera. Ansioso para esse jogo. Tomara que dê tudo certo. Mengão na cabeça, classificação para sempre. Valeu!